Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. E hoje com a nossa aula de homilética, que na aula passada a gente falou sobre sermões, né? Sobre tópicos, sobre o sermão tópico, sobre o sermão analítico e sobre o sermão expositivo. Hoje nós falaremos, depois a gente falou também sobre as partes do sermão, e hoje falaremos sobre as divisões do sermão, né? Como o irmão preparar um bom sermão, né? E trazer um sermão para a igreja, sabendo que você deve se preparar ao máximo para levar uma boa palavra à igreja, né? Tem que se preparar antes, inclusive com leitura, né? E também preparando seu sermão e orando, né? Para você não trazer aquela, como é que eu posso dizer assim, qualquer coisa para a igreja, né? A igreja do Senhor tem que receber do pregador o melhor, né? Tem que receber a melhor atenção, e tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. Meus irmãos, e hoje nós vamos falar sobre as divisões do sermão, como o irmão vai preparar o seu sermão para trazer ao povo de Deus. Logo, as divisões do sermão estão diretamente ligadas ao capítulo anterior. No entanto, né, enfocamos aqui um estudo em separado na estrutura. Temos o esqueleto do sermão, né? Nas divisões estudamos as partes do esqueleto, que é o corpo do sermão, dividido e subdividido, né? Ao expormos os argumentos, estes obedecerão a uma ordem lógica para facilitar o seu desenvolvimento e ajudar a memória do pregador a lembrar os pontos principais, né? As divisões podem ter subdivisões tanto quanto forem necessárias. É preciso, no entanto, serem possuidoras de um elo de ligação, de modo que sejam distintos e conservem a ordem lógica. Objetivamente, as divisões e subdivisões devem ter tríplice exposição, né? Então, o irmão, quando for pregar, ele tem que ter uma ordem lógica dos fatos. Não pode ser uma coisa, como eu posso dizer assim, misturada, né? Misturar texto com texto, faz aquela salada toda e ninguém compreende nada. Por quê? Porque o objetivo do sermão ou da pregação é que o ouvinte entenda o que o irmão está falando. Então, a explicação, prova e aplicação do texto, né? Então, os requisitos para a elaboração das divisões: unidade, simetria, transição e pertinência, né? Então, são 4 requisitos para elaborar as divisões. O que é unidade? A unidade é a maior necessidade de um sermão, é ser uniforme, né? A unidade é o sermão ser uniforme. A unidade é o mais necessário que uma pessoa pode fazer, que o pregador pode fazer com o sermão não destoar do restante da mensagem. Isto é invariavelmente nas divisões, né? Quando você vai dividir, você não pode colocar um assunto e no próximo assunto colocar algo totalmente diferente. Cada uma das divisões principais deve ter relação uniforme com a outra divisão. Se a forma dada ao sermão for tópica, todo o sermão deve ser desenvolvido nessa forma. Se for textual, não se deve fugir dessa forma durante todo o plano. Então, a unidade é justamente isso. Se você escolhe o sermão ser um tipo, você não pode fugir daquele tipo de sermão que você está dando, né? É a unidade, é a primeira requisito para você preparar um bom sermão. A simetria. O que é a simetria? É a harmonia resultante de certas combinações e proporções regulares, né? É o que forma a posição das partes que estão em dados opostos. As divisões de um sermão, ainda que distintas, devem harmonizar-se com o propósito e tema, né? Não há simetria nem harmonia na seguinte divisão. Tema: a cura do leproso. Aí ele colocou aqui: primeiro, Jesus morreu na cruz. Segundo, o leproso ficou curado. E terceiro, Naamã foi purificado.
Então, o tema é a cura do leproso. Aí ele fala sobre Jesus morreu na cruz, depois ele fala o leproso ficou curado. E terceiro, ele diz que Naamã foi purificado. Num tipo de sermão como este, as divisões, além de serem opostas, não se harmonizam nem se combinam. Então você vê que é uma coisa totalmente sem simetria, como a gente fala, né? Por quê? Porque, primeiramente, o tema do sermão é a cura do leproso. Mas ele colocou Jesus morreu na cruz e ele colocou Naamã foi purificado. E a cura do leproso ficou no meio do sermão. Então, não houve simetria nesse caso, né? E o que é transição? Este requisito, ele trata do cuidado que o pregador deve ter na passagem, né, para o ponto seguinte. Essa ponte servirá para evitar um salto precipitado, né? A transição deve ser feita maciamente, né, por um processo lógico relacionado devidamente o ponto anterior com o posterior. A transição bem preparada dará ao ouvinte o prazer de acompanhar o sermão, enquanto que transição inadequadas provoca o desinteresse dos ouvintes. Ele está dizendo que a transição é aquela parte do sermão que quando o irmão chega num ponto que vai mudar para o outro, né? Às vezes você vai precipitadamente e ali tira o interesse do sermão. Então tem que ser bem colocado essa parte do sermão quando você vai fazer a transição de uma coisa para outra. Para quê? Para os irmãos que estão nos ouvindo não perder o interesse naquilo que nós estamos falando, né? E quando se perde o interesse, se tira a atenção, se perde, né, o clima do sermão. A pertinência, né, o assunto exposto no início do sermão deve ser o mesmo até o fim. Para que haja pertinência é necessário que o sermão tenha um só tema, um só propósito, uma só forma na elaboração. Pertinência, né, tem que ir até o final daquela forma que ele começou, né? Então, quando chega no final, o sermão deve ser exatamente como começou, né? Não deve fugir do tema e não deve você está falando de uma coisa e imediatamente passa a falar de outra, né? Como foi o caso aqui que a gente citou da simetria, né? Não há simetria. A pessoa está falando de leproso, da cura do leproso, mas imediatamente ele passa para Jesus na cruz, lá quando ele estava num Gólgota, né? Ou então, imediatamente depois ele transfere para Naamã purificado. Então, ele não fez a transição como deveria e também não houve pertinência no sermão dele. Então, nós devemos ter esses cuidados. Qual é a ordem às divisões, né? O progresso do sermão, ele depende da parte da ordem das divisões. Um esboço mal preparado, sem ordem própria, oferece dificuldades, né, para se chegar ao fim do sermão. O sermão deve possuir ordem numérica em relação ao número de pontos e também quanto ao assunto discorrido, né, aliás. A ordem das divisões é feita de acordo com o tipo de sermão a ser desenvolvido. Já estudamos 3 tipos mais comuns de sermões: o tópico, o textual e o expositivo na aula passada, né? Vocês lembram? No sermão tópico, a divisão é derivada do tema. No textual, deriva do texto. No expositivo, é de acordo com a ordem do texto bíblico, né? São a ordem das divisões. A construção dos tipos principais de sermão tópico, né? Os pontos principais são postos na ascendência, isto é, sempre crescendo, né? A construção dos pontos principais deve começar obedecendo os seguintes critérios. Primeiro, o pregador decide com que ideia deve começar o sermão. Segundo, o pregador ele decide com que ideia ele deve findar o sermão, né? E terceiro, o pregador ele deve estudar os pontos intermediários, isto é, os que ficam entre o primeiro e o último ponto, né? Cada ponto deve corresponder ao outro, ainda que distintos, deve relacionar-se entre si. E com o tema e propósito do sermão, 2 exemplos, né, que a gente vai citar embaixo. Mas o pregador, a primeira coisa que ele deve fazer é discutir o que ele vai falar, né? Depois ele vai discutir o quê? Como ele vai terminar o sermão. E terceiro, o que ele vai colocar no meio do sermão, entre
a introdução e a conclusão, que como ele vai desenvolver esse sermão, né? Então, o pregador não é um mágico, também o pregador ele não é um repentista, o pregador é um pregador, né? Então, ele deve estudar antes, né? E preparar a sua mensagem antes, para que a igreja ouça, né? Para que quem ouça entenda o que ele está falando, né? Irmão, então eu aprendi que pregar é só gritar, fazer zoada no meio do púlpito e já era. Não. Pregar é você levar a vontade de Deus às pessoas, né? A vontade de Deus aos outros que estão lhe ouvindo, né? Se você faz isso, você está pregando, né? E para isso, o objetivo principal do pregador é que ele entenda, aliás, que a plateia entenda o que ele está falando. Então, os exemplos que a gente pode citar é o poder do evangelho, né? O tema citado aqui no livro, o poder do evangelho. O texto dele é Romanos 1,16. O ponto principal seria o evangelho, ele liberta. Depois ele vem o segundo ponto principal, a cura do cego Bartimeu. Você vê que quando o Bartimeu ele ouve o evangelho, ele é curado também, né? O ponto principal, o batismo o terceiro ponto principal é o batismo no Espírito Santo. Então nós vimos o quê? O evangelho liberta, a cura do cego Bartimeu e o batismo no Espírito Santo. Então não há correspondência entre um ponto e outro, nem com o tema proposto, né? Esse é um exemplo errado de como você fazer um sermão. O poder do evangelho. O exemplo correto seria o poder do evangelho. Mesmo texto, né? Romanos 1,16. Aí vem o primeiro ponto. O primeiro ponto principal seria o evangelho liberta. Segundo ponto principal, o evangelho transforma. E terceiro ponto principal, o evangelho cura, né? Então, neste segundo exemplo, os pontos se relacionam entre si com o tema, ao passo que você percebe que não se relaciona com o tema, o exemplo dado anterior, o exemplo errado. Então, o evangelho liberta, o evangelho transforma, o evangelho cura. Esse que é o correto, né? Então, a ordem das divisões do sermão textual, né? Os pontos principais de um sermão textual e o seu tema não são tirados do texto escolhido para o sermão. Cabe ao pregador descobrir a ideia central do texto. Do texto, né? Escolhido, né? E então tirar o tema dos pontos principais do sermão. Então você escolhe o texto e tira o tema principal. Os pontos principais são determinados pelos pensamentos que existem no próprio texto, os quais devem ser ordenados conforme as 3 tipos de divisão textual, ou natural, ou analítico, ou o sintético, né? Então, a ordem das divisões do sermão expositivo. A divisão do sermão expositivo são determinadas pelo texto bíblico escolhido. A preocupação básica no sermão expositivo é a exegese bíblica, né? As divisões são teóricas, porque visam ensinar e expor a verdade. Essas divisões devem seguir uma ordem numérica e doutrinária, deve ter uma linha de pensamento a ser seguida, né? Então, como a gente já falou, né? Quando você vai expor o sermão, você tem que ter uma ordem ascendente para poder entender, né? Uma ordem doutrinária, numérica, doutrinária, para você entender o que você está falando e os outros também entendam o que você está falando, né? Então você tem que ter essa ordem no sermão expositivo. A ordem numérica das divisões, o que é isso? A ordem é iniciada por 3 formas distintas, não somente organizam o plano, mas embelezam a estrutura do sermão. Você deixa o sermãozinho bonito quando você trabalha essa ordem numérica das divisões, né? Então, a pessoa que vai ouvir com mais atenção. Por quê? Porque você trabalhou o seu sermão como deve ser trabalhado. E continuando, os pontos principais são indicados por algarismos romanos. Você põe 1 em romano, 2 em romano, 3 em romano, 4 em romano, etc, né? Você vai trabalhando os pontos principais em algarismo romano. E os subpontos são iniciados por algarismos arábicos, né? Que é 1, 2, 3 em arábico, né? E as divisões dos subpontos são indicadas por letras maiúsculas, A, B, C, D,
a ordem seja a organização do esboço, processa da seguinte maneira. Ele se processa da seguinte maneira. Tema, deve ser o tema central. O texto colocado mais à direita. E a introdução deve ser breve, simples e interessante. O primeiro ponto ele deve ter subponto, subponto do ponto e subponto 2, né? E subponto 3. O segundo ponto principal ele deve ter subponto, o segundo subponto e subponto do subponto 2, que é o A, né? E o terceiro ponto principal você deve ter o subponto e o segundo subponto. A conclusão deve ser breve, clara e aplicativa, né? A conclusão é uma das partes principais do texto. Ela deve ser breve, clara e explicativa. Nós devemos fazer isso, né, quando nós formos pregar, né? Porque é um trabalho, é como se você tiver, quando você está trabalhando na mensagem, é como se você estiver trabalhando o ouro, né? Como se você estivesse trabalhando uma pedra preciosa, como se você estivesse trabalhando algo que você vai vender, né, por um preço muito caro, né? Então, como você vai vender por um preço muito caro, você tem que trabalhar ela, você tem que esmerar, né? Isso é o trabalho do pregador quando ele está preparando o sermão, né? Você imagina o quê? Você vai imaginar aquele homem com a peneira na mão, né, num leito num rio procurando ouro. O que ele pega? Ele pega ali o cascalho e peneira, né, até sair. Às vezes a pedra é bem pequenininha, né, mas é valiosa, né? Aquilo ali ele vende pelos tubos de dinheiro, né? Mas é pequenininha. Assim também é o pregador. A gente não vai medir a nossa pregação pelo tempo, né, que a gente fica em cima do púlpito, né? Se é 1 hora, se é 2 horas, se é 3 horas, mas qual o trabalho que ela vai fazer, qual o poder que ela vai fazer na vida das pessoas, se ela vai transformar alguém, se ela vai mudar o pensamento de alguém, né? A mensagem é isso, né? Não é o tempo, né? Às vezes o cara trabalha o dia todo e consegue uma pedrinha de ouro desse tamanho, mas ali valeu pelo mês todo, né? Assim também é o pregador, ele deve ter essa consciência, né, que a sua pregação tem que fazer a diferença na vida de uma pessoa, né? Por isso que ele deve preparar, ele deve estudar, ele deve se esmerar naquilo que ele faz. Ele dá aqui um exemplo, nós temos aqui no nosso livro um exemplo do sermão O Verdadeiro Pastor, né? O primeiro exemplo, né? Ele fala sobre a introdução. A introdução ele diz o quê? A diferença entre o pastor e o mercenário é notada pelas suas obras. O verdadeiro pastor é Jesus e o mercenário é o diabo, né? Lógico, o pastor é aquele que cuida das ovelhas e o mercenário é o assalariado, né? É aquele que trabalha por salário, é aquele que trabalha não por amor, mas porque recebe dinheiro, né? E nessa introdução, o pregador ele fez logo a diferença entre o mercenário é Satanás e o bom pastor é Jesus. No primeiro ponto ele diz assim, o bom pastor, ele explora o versículo 11 e o versículo 14. Ele diz, primeiro, o bom pastor, aí ele coloca em algarismos arábicos, você pode perceber, ele usa o primeiro ponto em algarismo romano, e o primeiro ponto do primeiro ponto, ele usa o algarismo arábico. Ele diz, dá a vida pelas ovelhas, versículo 11. Isso o bom pastor. No segundo ponto do primeiro, no arábico, ele diz assim, ele explora ainda o versículo 14, quando ele diz, conhece as suas ovelhas, Jesus nos conhece. E terceiro, das ovelhas é conhecido, versículo 14 também. Isso é, o crente, ele conhece Jesus e Jesus conhece o crente. Então, não é uma coisa aleatória, por isso que ele é o bom pastor, porque o bom pastor conhece suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. No segundo ponto, o ponto principal, né, ele coloca o mercenário, versículo 12 e 13, ele coloca no arábico, você vê que ele não usa as letrinhas, né, para colocar o subponto do subponto, ele coloca subponto 1, em arábico ele bota o mercenário não é pastor, versículo 12,
ele não é pastor, mesmo se achando que é pastor, ele não é pastor, mesmo cuidando de ovelha, ele não é pastor, né? Ele é mercenário. Né? Segundo ponto, ele coloca também em arábico, você já deve estar percebendo, ele diz, as ovelhas não são suas, por isso que ele não tem cuidado, as ovelhas não são suas, ele trabalha por salário, né? É o versículo 12, por que há a diferença? Porque o pastor então, trabalha por amor, e o mercenário, ele trabalha por dinheiro, logo as ovelhas não são suas, ele é assalariado. No terceiro ponto do segundo, ele diz, ele as abandona na hora do perigo, versículo 12. Ele vai se sacrificar pelo que não é dele? Ele vai se sacrificar pelo que é de outro? Não, ele abandona na hora do perigo. Na hora que as ovelhinhas mais precisam dele, ele, né, sai fora. E 4, ele explorou o texto, ele não tem cuidado das ovelhas, versículo 13. Ele vai se preocupar com o que a ovelha está comendo, ele vai se preocupar se a ovelha está magra ou se está gorda, ele não tem cuidado, né? Ele é mercenário, né? Ele é pago para fazer aquilo, ele é pago para fazer uma coisa, então o cara é desleixado, né? É o relaxado, é o cara que não está nem aí. O pior é que tem pregador também que é assim, né? Não vou me preparar não, se preparar para quê? Levar uma palavra para uma igreja humilde, que a maioria é analfabeto, tem pessoas que nem sabem ler, eu não recebo nada por isso, por que eu vou gastar dinheiro, por que eu vou me esforçar tanto, né? É a mentalidade dos mercenários, eles trabalham para aparecer, eles trabalham por dinheiro, eles não trabalham por amor. E o nosso texto aqui, ele liga esse texto justamente a Satanás, né? Que trabalha por interesse. O terceiro ponto, em arábico não, em romano, você vê que é o terceiro ponto principal, ele coloca o lobo. Agora a gente já falou do pastor, isso levou mais ou menos uns 15 minutos. A gente já falou do mercenário, isso já levou mais uns 15 minutos. E agora a gente vai falar sobre o lobo, isso vai levar mais uns 15 minutos aproximadamente. Aí primeiro, o primeiro ponto primeiro subponto do terceiro ponto, ele bota, arrebata as ovelhas sem pastor, versículo 12. Versículo 12, né? No segundo subponto ele diz, ele dispersa as ovelhas, versículo 12, dispersar, né? Espalhar, né? E do terceiro ele diz, ele mata e devora as ovelhas, verso 10. As ovelhas ficam desorganizadas, desunidas, aí ele começa a matar de uma a uma. Por quê? Porque ele é lobo, é a natureza dele. A conclusão, Jesus é o bom pastor e deseja agregar as ovelhas dispersas pelo diabo, que é o lobo. O diabo pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, mercenário e lobo, né? O diabo ele pode entrar no coração do obreiro, do pregador, do obreiro, do cantor, apenas com o desejo de ganhar dinheiro, e depois ele pode, com os escândalos, fazer com que as igrejas que as ovelhas fiquem dispersas, né? Saiam da igreja, vivam por aí de qualquer jeito sofrendo, e depois ele vai atrás dessas ovelhinhas e mata uma a uma, né? Então o diabo pode ser essas duas coisas, o mercenário e o lobo, né? Ele age nos dois do mesmo jeito, né? E hoje a gente vê que não é difícil você ver isso. Então, meus nobres, é isso que acontece, né? Quando você tem uma mensagem preparada de antemão, um esboço de sermão. No segundo exemplo, a gente vê, isso está no seu livro, você pode ver, né? A gente está comentando, mas você pode ver isso com bastante calma no seu livro, né? Que está em suas mãos agora. O segundo exemplo, Senhor, que farei, né? É Atos 22:10, né? Na introdução, explorou-se do seguinte modo. Esta pergunta Paulo faz após a sua experiência com Jesus no caminho de Damasco. De ardoroso inimigo do nome de Cristo e dos cristãos, torna-se agora um humilde servo do Senhor. Foi necessário esta dura experiência com Jesus para que Paulo viesse a conhecer o Messias. Agora coloca-se na posição de servo para fazer o querer do Senhor. Sua decisão é um grande exemplo de dedicação após sua entrega ao Senhor. 3 coisas importantes foram exigidas dele: decisão, obediência e expectação. Então, na introdução, você vê que já é um comentário bastante forte, né?
Ele já fala sobre essas três coisas: decisão, obediência e expectação. Primeiro, ele fala sobre aquele usa, você vê que ele não usa o mesmo modo de sermão do anterior, né? Que a gente usou qual? A gente usou números romanos e números arábicos para subpontuar. Aqui ele usa letras, né? Letras de imprensa, né? De imprensa e algarismos arábicos. Na primeira ele diz decisão, né? A decisão, porque ele fala que foi três coisas que Deus exigiu para Paulo, né? E o tema é: Senhor, o que farei, né? A decisão, levanta-te, né? Jesus fala para o Paulo, toma a posição, Ezequiel 2:1, né? Coloca-se em movimento, está a postos, Abacuque 2:1, subponto A, e C, desprendimento, prontidão, de João 11:44. No segundo ponto, ele fala, a decisão de levantar-se tem significado profundo. Aí ele fala subponto A, subponto B e subponto C. No subponto 2, ele fala, ainda hoje Deus quer que mulheres e homens se levantem para aceitar o seu desafio. Aí ele fecha o primeiro ponto, né, ou o ponto A. Aí ele já introduz o ponto B, que é o quê? A obediência. Ele diz, entra na cidade. A obediência ela é fundamental na obra do Senhor, que é o primeiro ponto, subponto do B. E quem não sabe obedecer, não sabe servir, é o subponto 2. O subponto 3 do B é, o servo obediente não toma atitudes próprias, espera no Senhor. E o subponto 4 é melhor obedecer do que fazer sacrifício, né? Então ele vai para o C, que é a última parte do desenvolvimento da pregação, que é o quê? A expectação. Expectação, lá te será dito o que te convém fazer. O ponto de partida para fazer a obra do Senhor é a prontidão e a obediência. É um do C, né? Primeiro ponto, primeiro subponto do ponto C. Depois nós continuamos dizendo, significa confiar na palavra do Senhor. Terceiro do subponto C terceiro subponto do ponto C não é ansiedade, medo, mas esperar com confiança no Senhor. Não ter medo, não ter ansiedade, né? Não, mas esperar, tem que esperar no Senhor, né? Esperar com confiança, sabendo que o Senhor vai prover o necessário, né? Então, aqui é a última parte do sermão. E na conclusão ele diz, Deus busca homens e mulheres dispostos ao seu serviço, pessoas que aceitem o desafio da obediência, da prontidão e da confiança no Senhor. Ora, isso vai fazer com que você encerre seu sermão e logo você está falando de prontidão, da confiança no Senhor, do desafio da obediência, né? Então, irmãos, esses são exemplos de sermões, né, ou de sermão feitos, né, para o irmão desenvolver a sua imaginação na pregação, né? Então você não é um anjo, né? Você é um homem. Então você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que preparar o seu sermão em casa. Outra coisa também, você não vai pregar para anjo, você vai pregar para pessoas. Então as pessoas têm que entender o que tu está falando. Tu não pode chegar lá e simplesmente gritar, falar palavras às vezes desconexas, desconhecidas, e ninguém entender nada, porque o teu sermão tem que ter um valor. Lembre-se do rapazinho, do homenzinho que está na beira do rio, trabalhando lá com a peneira, né? Está peneirando ali, às vezes pega uma pedra, às vezes pega um cascalho, às vezes pega um peixe, qualquer coisa. Mas o objetivo dele é tirar o bem mais precioso, né? E quando ele tira, ele fica feliz, né? Porque agora o trabalho dele valeu a pena. Nosso trabalho só vale a pena quando os outros entendem o que nós estamos falando e resolvem também aderir ao nosso lado, né? Então nós trabalhamos com o propósito de trazer as pessoas a entender a vontade de Deus e a conhecer a Cristo, né?
o maior salário do pregador, quanto ganha um pregador hoje? O pregador ele ganha muito bom, né? Muito bem, aliás. O pregador ele vive bem. Por quê? Porque Deus cuida dele. E o maior salário de um pregador é uma alma que ele consegue levar a Cristo. A revisão geral ele fala: vimos que o sermão é a fonte fornecedora de elementos para a pregação. Aprendemos também que a Bíblia é a principal fonte de pregação. Vimos ainda, aliás, que a palavra texto deriva da palavra latina texto, que significa tecido, né? Texto, tecido, né? Tecido, né? E aprendemos ainda que formar a base de um sermão deve o pregador seguir as regras que determinam a interpretação do texto. Você viu também que o sermão tópico é uma espécie de sermão e é chamado sermão temático ou sermão do assunto, né? Podemos ver que sermão textual é aquele cujo plano do sermão é tirado do texto. Aprendemos também que o sermão basicamente se divide em 3 partes, né? Entre o pregador, vimos também a introdução é a parte do sermão que serve como ponto de contato entre o pregador e o auditório. Então, a introdução é o contato que você vai ter com as pessoas, né, que estão me ouvindo. E você viu também que na conclusão o pregador deve apresentar o clímax da sua pregação. Entendemos também que a pertinência e o assunto exposto no início do sermão deve ser o mesmo até o fim. Então, irmãos, não é trabalho novo, né, o do pregador preparar sermões. Agora tem muitos irmãos ignorantes, né? A gente tem que perdoar eles que não querem aprender porque dizem que senão se tornam carnais. Carnais eles se tornam em não pregar, em não se preparar para trazer uma mensagem do evangelho à igreja, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que carnalidade, bota carnalidade em tudo, pecado em tudo, mas na verdade a pessoa é um pecador, né? Em si mesmo é uma pessoa que não respeita nem os outros, né? Não respeita a opinião dos outros, né? A gente vê que no caso de sermões expositivos, de pregar, se você estudar a biografia do John Wesley, né, e de outros homens de Deus como Charles Spurgeon, eles tinham verdadeiras bibliotecas na sua casa. E alguém diz assim: rapaz, mas o Spurgeon pregou muito hoje, o John Wesley pregou muito hoje, mas só que antes tinham lá os livros que eles iam, né, pesquisar, né? Primeiramente eles escolhiam o tema do sermão, e depois eles pediam para o assessor deles, um secretário da igreja, né, organizasse os livros que eles queriam e pontuava o que queria, né. Então depois eles escreviam, e ao escrever esse sermão, eles estavam preparando para o culto de domingo, né, na base da oração, na base da leitura das escrituras e na base do preparo, né. Por isso que o nosso irmão John Wesley, ele estava muito à frente de muitos pastores hoje. Por quê? Porque eles preparavam seu sermão, eles estudavam. Quando ele ouvia alguma notícia nova sobre alguma tecnologia, ele ia atrás, ele procurava entender, ele lia o livro, né? Então, ele lia livros, aliás, ele lia jornais. Para quê? Para a mensagem dele não ser uma mensagem nem ultrapassada e nem ser uma mensagem que ninguém entendesse. O objetivo dele era centralizar Jesus na sua mensagem, que o seu público entendesse o evangelho da maneira mais simples que tinha. Então você pode hoje encontrar na internet os sermões de John Wesley. São sermões maravilhosos, né? Sermões em que nós achamos assim coisas lindas mesmo, né? Que nem aquele do Charles Spurgeon, que ele diz assim, falando sobre o pregador e sobre o pastor, ele diz: vocês alimentam as ovelhas ou divertem, né, os bodes, né? Então são sermões que são bem trabalhados e são bem elaborados, né? Para quê? Para termos um entendimento do texto, né? E a resposta do público sempre é boa, né? Alguém bota defeito por causa da fala, por causa do vocabulário, outros dizem que é mais do interior, a voz do cara e tudo, mas no entanto alguém vai gostar, alguma alma vai ser salva, Deus vai, como é que eu posso dizer, lhe recompensar pelo trabalho que você vai colocar, né, para ajudar, né, na divulgação do evangelho
e no aumento de conhecimento, né, da igreja também, né? Então, preparar sermãos, elaborar sermãos, se preparar é uma responsabilidade de todo pregador. Então, meus irmãos, é isso. Vamos continuar estudando, né? Compre livros, né? Com tema, homilética e esboços de sermãos, né? Como fazer sermãos e tudo, que Deus vai abençoar a sua vida e você vai ser uma bênção na casa de Deus. Deus abençoe sua vida e até a próxima disciplina. Paz do Senhor a todos.